Bom, então ontem a gente começou a falar, a gente terminamos, né, a questão de calcular forças em superfícies planas com o exercício lá do carro. Aí eu fiz aqui numérico, né, eu fiz uma parte aqui de aplicação direta de fórmula e uma parte aqui numérica mostrando que aquelas integrais são fáceis de serem calculadas, né? Então, bem tranquilinho, nada, pelo menos nessa geometria aqui, né, que é tudo regular, linear, era um retângulo aqui, né? Então o elemento de área dA é bem tranquilo. E aí a gente começou falando das superfícies curvas, né? Que o complicador é que a pressão ela age sempre, ou pelo menos a força devido à pressão, né? Ela age sempre normal à área, né? Então por isso que nesse caso a força resultante ela não é da forma que a gente tinha visto aqui, né? A contribuição de todas as forçazinhas DFs para uma superfície plana estava sempre na mesma direção da força resultante. Aqui na superfície curva, né, até fiz uma divisãozinha aqui, né, que aqui é a superfície curva, aqui é a superfície plana, né. Então aqui, né, cada elementozinho DF aqui, ó, numa superfície curva geral dessa daqui, por exemplo, né, um corpo que tem essa forma aqui, né, ela vai ter uma certa normal aqui. Então a força resultante ela vai invariavelmente ter três componentes e pode ser bem complexo em função mesmo da geometria do corpo, né? Então a coisa pode não ser tão simples quanto foi aqui para a superfície plana. Aí, deixa eu só chegar aqui. A gente viu que a maneira mais fácil de determinar a força resultante aqui, ó, né, aqui a gente tem uma superfície plana, né? Desculpa, uma superfície curva aqui, que seria representando aqui a curvazinha do fundo da piscina ali, né? Então, a maneira mais fácil de analisar isso, para a gente fugir um pouco dessa questão de ficar tendo que se preocupar com as normais unitárias em cada local específico aqui do corpo, é fazer vamos dizer assim, uma análise mais global sem se preocupar localmente ali com as coisas, né, com as componentezinhas. Então, de forma geral, o resultado tem que ser o mesmo, não pode ser diferente. A gente perde um pouco dos detalhes de todas as forçazinhas aqui que estão agindo, né, todos os DFzinhos aqui que estão agindo, mas em detrimento de ter um processo mais simples de análise, né, calculando de forma global só a força vertical, só uma componente horizontal e uma componente vertical separadamente, né? Ou seja, a gente teria uma força aqui, né, um FH, a gente vai ver como é que calcula ele bem fácil, né? E um FV, uma força vertical e uma força horizontal, cuja resultante seria o FR aqui, tá? Então o que a gente vai fazer é um diagrama de corpo livre nesse bloco de líquido aí, né? Que é englobado, né? O bloco de líquido aqui, essa partezinha marcada aqui, né? Esse líquido que está aqui dentro do espaço entre a superfície curva e o tracejado. Então é esse bloco de líquido aqui, né? Que está englobado ali pela superfície curva e essas duas superfícies planas, né? Uma horizontal e outra vertical, passando aqui pelos limites aqui da superfície curva, quando ela deixa de ser curva, né? Nesse momento aqui, né? Que ela passa a ser plana, e nesse momento que ela passa a ser plana, a gente faz traça aqui os limites dessa superfície que a gente está analisando. Aí só uma coisa, né? Só uma questão que vocês têm que tomar bastante cuidado é o seguinte: quando a gente quando a gente extrai esse elementozinho fluido ali de dentro, isso eu tinha comentado ontem, né? Aparecem forças que estavam em equilíbrio quando o fluido estava aqui parado nesse local. Então você extraiu ele, e aí o diagrama de corpo livre a gente tem que adicionar as forças
que estavam agindo aqui, né, originalmente, certo? Que não agem mais porque a gente está analisando só esse elemento fluido agora. Bom, então o F1 e o F2 aqui, que estão representados, né? A força 1 aqui na vertical e a força 2 na horizontal, elas vão estar sempre para dentro, né? Porque isso daqui está representando a pressão que está agindo aqui nesse elemento que estava em equilíbrio e que agora não está mais, tá certo? Então, sempre que a gente extrai esse elemento, a gente coloca as forças F1 e F2 para dentro ali, tá? Certo? Então, tá para dentro do fluido. A força-peso, sempre para baixo. Agora, esse FH e esse FV aqui, que são justamente as forças que a gente está interessado, é que eles podem ser um pouco, vamos dizer assim, subjetivo. Por quê? Aqui, do jeito que está representado e do jeito que está descrito aqui em cima, FH e FV representam as componentes da força que o tanque exerce no fluido. Então, isso daqui seria a reação da força que o fluido exerce no tanque, tá certo? Então, se vocês escreverem o FH para dentro, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aí vocês vão estar representando a força que o tanque está reagindo ali à pressão do fluido para fora. Não vai ter diferença nenhuma, a menos de uma questão de orientação de força, tá? Então é só isso. E aqui na apresentação, como eu peguei essa aula de livros diferentes, tem livros que partem da força que o tanque exerce no fluido, tem livros que partem da força que o fluido exerce no tanque. A única diferença é que essa setinha estaria para lá, né? Não estaria para a esquerda, estaria para a direita. Então aqui eu estaria calculando um FH, a força que o fluido exerce no tanque, e um FV para baixo, né? Na horizontal, né? A força que o fluido exerce no tanque na horizontal, e o FV, a força que o fluido exerce no tanque na vertical. O resultado tem que ser o mesmo, tá? Menos dessa diferença de orientação, tá? Só isso que vocês têm que tomar cuidado, que a coisa está um pouco misturada na aula aqui. Mas é só isso. É só essa questão de você considerar a ação ou a reação da força, né? Certo? Então aqui, ó, o balanço de força, eu sempre tento botar em negrito essas palavras-chave, né? Porque em negrito não, em itálico, porque só para enfatizar, né, o que a gente está fazendo. Então, o balanço de força no elemento fluido, né, no fluido, na horizontal e na vertical, fornece o seguinte, né? A componente horizontal da força. Então, FH igual a F2, né? Então, se a gente tivesse, sei lá, o eixo X para lá, a gente teria F2 menos FH igual a zero, né? Então, FH igual a F2, tá certo? E na vertical é a mesma coisa. O FV é igual a... Quer dizer, aqui é o F2 por causa que a gente, pelo fato da gente ter cortado o elemento fluido, né? E a reação aqui é FH. E na vertical é a mesma coisa, né? O FV, que é a reação aqui na vertical, é o F1, que é porque a gente cortou o fluido ali, mas a força-peso dessa massazinha aqui de fluido, né? Tá? F1 mais W é uma adição de vetor, né? Então vocês têm que tomar cuidado, porque se a superfície estiver abaixo, né? Se a superfície estiver aqui abaixo, ou se ela estiver aqui acima, do jeito que está nessa configuração aqui, observa, né? A gente tem o nível aqui de fluido, né? E aí aqui a gente tem uma parede, né? Então aqui a superfície está acima. Então, essa questão do F1 mais W, né? Ela é uma adição vetorial. Então isso a gente vai fazer 3 maneiras diferentes de calcular essas forças, vai ver que está tudo na mesma coisa, mas as direções têm que ser respeitadas, né? Então aqui o F1 estaria para cima, entendeu? Se a superfície estivesse aqui em cima, o F1 estaria para cima, porque você tem aqui uma massa, isso aqui tudo é fluido, né? O rosinha aqui é fluido, ele está agindo F2 aqui para a direita, nesse elemento fluido, mas aqui embaixo ele está agindo para cima, né? Porque é aquilo que a gente viu, a pressão, ela sempre age para dentro, né? Respeitando a normal unitária do fluido, né? A gente provou lá na aula uma das primeiras aulas de hidrostática. Então, é isso que eu estou falando, né? Tem que tomar cuidado. O F1 está aqui para baixo e o F1 está aqui para cima. Isso daqui é uma soma vetorial, então vocês têm que tomar muito cuidado com a orientação, né?
da superfície com relação ao fluido. Tá? E aí, né, tem que tomar esse cuidado, isso que eu estava falando. Cuidado com o diagrama de corpo livre na vertical, especialmente quando a superfície está acima do fluido, do líquido, né? Bom, então aqui, por exemplo, né, a gente teria uma superfície aqui, ó, e aí tem um volume de líquido acima da superfície, a gente tem essa força vertical agindo para baixo, e aí a gente pode fazer, nesse caso, né, duas estratégias diferentes. Isso aqui abre margem para duas estratégias diferentes. Eu vou resolver pelas duas e mostrar que são iguais. Uma é extrair o elemento fluido aqui, trabalhar nele. A outra é considerar os pesos, extrair diferentes elementos fluidos. Desculpa, aqui não extrai, foi mal. Aqui, nesse caso, a gente está extraindo, aqui a gente está considerando tudo. Isso aqui, na verdade, considera tudo. Essa estratégia aqui, eu vou fazer isso também. Ela considera todo esse peso aqui, ó, sem se preocupar muito. Ela considera todas... tudo como um sistema, né? Ela não faz assim... a gente vai fazer um extraindo um elementozinho e o outro fazendo todo o elemento sem essa divisão aqui no meio. Tá? A gente vai fazer isso para vocês verem que dá no mesmo. E aqui seria a questão daquilo que eu estava falando, né? A superfície acima do elemento fluido, e aqui seria uma outra configuração, né? A gente vai ver, fazer uma análise, né, dessa configuração aqui. A gente tem um fluido e uma abertura, que essa abertura está para dentro do fluido, e a gente vai fazer também, vai ver como é que se comporta, né? Uma superfície assim, né? Onde o fluido está aqui, ó, abertura para o ar, né? Certo? Bom, agora, olha só, como é que a gente faz para determinar as forças horizontais e verticais numa superfície curva? Pelo balanço pelo diagrama de corpo livre aqui, ó, a gente observa o seguinte: a força horizontal, né, ou a projeção aqui, ó, o que a gente faz? Aquilo que a gente viu, né? A gente tem que fazer um diagrama de corpo livre, considerando as forças que estão agindo aqui, né? Força 1 e força 2, e as forças que vão agir na superfície curva ali, né? Então, tudo que age na superfície curva tem que se refletir aqui nessa linha imaginária que a gente cortou. Na linha imaginária, e vice-versa, né? E na linha imaginária, o que acontece é que a força horizontal, esse FH aqui, e a sua localização é a mesma que para um plano imaginário vertical, que é o que eu passei aqui, ó, né, de mesma área projetada. Tá? Então, a gente pegar esse plano e assumir, né, como se ele fosse, como se a força horizontal agindo na superfície curva aqui estivesse agindo na área projetada dessa região curva, que aqui no caso seria um retângulo, né, de altura, mesma altura que ele está exercendo aqui H, ele teria H, e a mesma profundidade lá para dentro da tela, né? Certo? Então aqui, ó, simplesmente a gente fazer tudo que a gente já fez com a superfície plana, né? Então FH vai ser a pressão no centroide, né? Lembra que a linha de ação não é um centroide, então se isso daqui fosse o nossa projeção retangular de altura H, o PC seria a pressão aqui no centroide, né? Certo? H sobre 2, né? Certo? OGH sobre 2, vezes a área da placa. Foi assim que a gente aprendeu a fazer a força resultante em superfícies planas, agindo, né? Aí o YR aqui, lembra do YR? Se eu me lembro de cabeça, era o IX sobre a YC mais YC. Não lembro se tinha um YC ao quadrado aqui. Deixa eu ver aqui na cabeça também. Vamos ver aqui no exercício. Que ele estava aqui no exercício também. Ah, não tem quadrado não, é isso mesmo, tá certinho. PV certo. Certo? Então a gente simplesmente faz aqui na horizontal o que a gente tinha aprendido já para a superfície plana, tá? Então o YR, onde ele acha, né, onde ele age a linha de ação,
E essa daqui seria a força H, que seria a nossa força R, que a gente estava estudando, né? Força resultante. Na vertical, ó, a força líquida vertical vai ser igual ao peso de fluido diretamente acima da superfície, se a superfície estiver abaixo do líquido, né? Isso que eu estava falando. Se a gente tem, aí que é para tomar cuidado, né? Nesse caso aqui, a regrinha é para quando a superfície está aqui abaixo. Então a gente faz o ρGV, né? Onde o V é esse volume aqui acima da superfície curva, e determina a força vertical. Então, é isso que eu estou enfatizando aqui, né? Observar essa diferença, porque às vezes esse cara está acima do elemento fluido, né? Tá? E aí a magnitude, né? Quem é o FR? É a raiz quadrada do FH ao quadrado mais FV ao quadrado. E qual o ângulo que ele faz com a horizontal? É a tangente, é o ângulo cuja tangente é FV sobre FH, tá? Então esse é o ângulo que ele faz com a horizontal, passando aqui, né, pelo FV e pelo FH, com esse ângulo alfa e com essa resultante FR. Tá? Aqui é só uma outra, é a mesma coisa, basicamente, né, mas descrito de uma forma diferente, só para o conceito ficar mais concretizado aí na cabeça de vocês. Né? Então, ó, a componente horizontal da força hidrostática, agindo numa superfície curva, é igual em magnitude e linha de ação. Então, a gente está falando aqui da força horizontal aqui, né? Esse cara aqui, né? FH. Então, força horizontal FH, né? É igual em magnitude e linha de ação a força hidrostática agindo na projeção vertical, que está aqui, ó, projeção vertical, da superfície curva. E a componente vertical aqui, né, o FV, é a força hidrostática agindo numa superfície curva, enfim, a componente vertical da força hidrostática agindo numa superfície curva é igual em magnitude, né? É igual a força hidrostática agindo na projeção horizontal, que está aqui, né? Essa é a projeção horizontal, da superfície curva, mais ou menos, aí toma cuidado, né? Se está agindo na direção oposta, o peso desse bloco de fluido. Então é a mesma coisa que a gente viu, só para ter uma definição um pouquinho mais rígida, né? A linha de ação da força vertical, isso não estava escrito ali, mas só para completar, né? Passa pelo centro de gravidade do volume de líquido diretamente acima da superfície curva, né? Se não existe superfície acima do líquido. Então, como na verdade aqui seria o centroide, para ser mais rígido, né? Então a gente teria que pegar aqui o centroide para saber onde a força vertical age. Como é um corpo homogêneo, também é o centro de gravidade, né? Então a força vertical age no centro de gravidade e a horizontal a gente tem que saber o YR lá pela regrinha que a gente viu para a superfície plana. Tá? Então a gente sabe onde vai passar a força horizontal. Então com isso a gente tem a linha de ação da força horizontal e a linha de ação da força vertical. Né? Tá? Beleza? Aí tem uma coisa que a gente vai fazer também. Ó. Se o líquido está abaixo da superfície, então esse ponto O pode ser determinado somando os momentos sobre um eixo apropriado. A gente vai fazer um exemplo com isso. Né? Então, sei lá, a gente pega um ponto aqui e soma os momentos de todas as forças para determinar, por exemplo, o XR aqui, né? Se a gente tiver uma superfície acima do líquido. Quer dizer, aqui também, claro que isso daqui também vai funcionar se a gente fizer aqui com a superfície abaixo, mas aqui a gente já sabe que vai passar pelo centroide ou pelo centro de gravidade. Então a gente não precisa fazer. Mas se a superfície estiver acima, né, aquela configuração que a gente viu, e aqui está a massa de fluido, né? Então aqui a gente pode fazer a somatória de momento com relação a qualquer ponto aqui, que a gente vai saber, por exemplo, quem é o XR aqui, né? Tá? Que aí como a gente tem essa composição de força F1 para cima, mg para baixo, então ela não vai passar mais pelo centroide, a força vertical. E aí a gente tem que fazer um somatório de momento, tá? Bom, então o primeiro exemplo aqui, para consolidar esses conceitos, é o seguinte: a gente tem uma tubulação, né, de 1,86 m de diâmetro, que está cheio até a metade, né?
que está até a metade preenchido com água, ou com fluido, ou com qualquer outro líquido. Acho que ele não está especificando. É água, está falando aqui. Está com água até a metade, certinho. Então ele quer saber a magnitude e linha de ação da força resultante que a água exerce. Então, né, aquilo que a gente estava falando, né? Aqui a gente tem que fazer, enfim, pode fazer da direita para a esquerda, né? Mas aqui a gente vai estar na reação. Então a gente, que vai ser igual, na verdade, né? A menos do sinal. Se eu quiser considerar o FH, né? Se eu fizer aqui as nossas projeções que a gente tinha visto aqui, ó. E aí coloco o F1 para lá e o FH para cá. Opa, foi o H, F. E o FH para a esquerda, eu estou calculando a reação do tubo no líquido ali, né? Se por outro lado eu botar o FH para a direita, eu estou dizendo já estou determinando diretamente a força que o líquido exerce na parede. Então é só uma questão de ação ou reação, de direção esquerda ou direita dessa questão, tá? Então só tomar cuidado com isso. Então ele quer saber a resultante que a água exerce no tubo, né? No tubo de 0,3 metros de comprimento. Então ele entra lá para dentro, né, da tela aqui, ó. Tá? Então ele tem uma profundidade aqui na tela, né? Indo lá para dentro da tela, de 0,3 metros, 30 centímetros. Né? Nessa seção curva BC, então ele quer saber aqui, ó. Quer saber qual é a força resultante que está agindo, né? Vai ser alguma coisa aqui para baixo, aqui na diagonal, né? Porque é o que a gente viu, né? A gente vai ter um FV e vai ter um FH, tá certo? Então ele quer saber qual é a magnitude do FR e a linha de ação, onde que ela está agindo, nessa seção BC, só aqui, né? Tá? Bom, vamos lá. Então, para a horizontal, a coisa é bem simples, né? Bem fácil, aquilo que a gente tinha visto. A gente vai fazer a área projetada aqui, ó, e é como se fosse a força horizontal aqui, né? É como se fosse a projeção aqui, né? Num plano imaginário aqui, né? Retangular, tá? Então, a FR é o gama HC, né? Então, a gente tem que saber o centroide aqui, ó. Né? Esse é o... Como o fluido aqui já está começando na superfície livre, o HC já vai ser A sobre 2 aqui direto, né? A sobre 2 ou R sobre 2, né? Aqui eu coloquei tudo em metro, porque estava em pé aqui, aí eu passei tudo para metro, né? Então, você tem 1,83 metros de diâmetro, o raio é 1,83 sobre 2, e o HC vai ser 1,83 sobre 4. Né? Tá? Bom, a área seria o raio aqui, né? 3 vezes 0,3 lá para dentro. E a localização, YR, a gente tem que saber que o IXC, que é 0, mais YC, então vai ser o próprio YC aqui do centro de massa. Né? Tá? Então vamos lá, fazer essas contas aqui. Ó. Então tá lá, né? HC é A sobre 2, é o D sobre 2 sobre 2, que é aquilo que eu tinha acabado de falar aqui anteriormente, né? Então D sobre 4. Então deu 0,46 metros. Então é isso que a gente precisa, né? Aquilo que a gente tinha visto com a superfície plana. Então aqui está o D sobre 2, né? Aqui está o R sobre 2. Opa, aqui está o D sobre 2. E aqui estaria o D, isso tudo é o D sobre 2, né? E aqui estaria o D sobre 4, aqui no meio, né? Então seria, que é o R sobre 2. Então seria aqui, né? É o gama, HC, né? Que é justamente essa altura aqui, vezes a área, né? A área toda aqui, essa projeção aqui e o 0,3 lá para dentro da tela, tá? Certo? Então 0,46 está aqui, né? O ρg vezes HC vezes a área, tá lá, 999, mais aproximadamente a massa específica da água 20 graus Celsius, quilos por metro cúbico, 9,81 a aceleração local da gravidade, HC 0,46, e aí a área, né? 0,3 para dentro, 0,915, que é essa alturinha aqui, né? Que é o D sobre 2, 1,83 sobre 2. Então a gente já determinou a força horizontal, bem tranquilo, né? 1,23 kN.
onde que ela age? Ela vai agir em IXC, na verdade eu falei besteira anteriormente, né? É o centro de gravidade com relação a Y e X, que é zero. Com relação a Y, com relação a X, que é o que a gente precisa para calcular o YR, ele não é zero, né? Ele é 0,02, que vem dessa conta aqui, ó, 1 sobre 12 B vezes A ao cubo, onde B é a largura e A a altura. Então tá aqui, ó, 0,02 metros a quarto. Aqui eu já fiz a conta, não mostrei a conta aqui, já está feita a conta aqui, ó. Sobre YC, que a gente determinou, que a gente tem aqui, né? Essa localização aqui, né? 0,46 vezes a área mais 0,46, tá? Então ele age a 0,62 metros abaixo da superfície ali, né? Tá? Então ele aqui o centroide está a 0,46, ou se a gente desenhar aqui, né? O centroide está a 0,46, que é o raio sobre 2, né? E a linha de ação está mais para baixo, 0,62. Então, o FR estaria, sei lá, por aqui, mais ou menos, né? No olho aqui, né? Certo? Com essa magnitude, 1,23 kN, agindo a 0,62 metros abaixo da superfície aqui do nível aqui, né? Aqui eu desenhei, né? Mas, enfim, o meu FR aqui, na verdade, estaria mais embaixo, né? Eu desenhei errado aqui, né? Tá? Esse desenho aqui está pior, eu acho que esse aqui ficou um pouquinho melhor, mais em escala, vamos dizer assim, né? Tá? Então vamos para a componente vertical agora, né? Como a gente tem a superfície abaixo aqui, não tem nenhuma massa de líquido acima dessa superfície curva, a coisa é bem direta, ó. A gente faz o peso a gente pega o peso só desse elementozinho aqui, né? Que ele só quer saber dessa seção BC. Então a gente só pega o peso desse elemento aqui, que é a força vertical, que é o mg, né? Tá? Que é o ρgv, né? V aqui cortado volume. Então, massa específica, aceleração local da gravidade. Aqui calculando o volume, né? Então eu vou calcular aqui a profundidade, né? 0,3 vezes 1/4, né? 1/4 da área de um círculo desse raio aqui, né? Então, por isso que é π d2 sobre 16, tá? Porque eu estou tirando 1/4 aqui, né? De área aqui, né? Que eu só estou determinando essa área aqui, vezes a profundidade, que é o 0,3. Então, a força vertical 1,23 kN, né? Então, a gente já determinou aqui qual é a força vertical agindo do fluido aqui na parede. E ela age, né? Como não tem nenhuma superfície acima aqui dessa superfície curva, ela age no centroide, tá? Ou no centro de gravidade, que no caso aqui o fluido é homogêneo. Então, a gente tem aqui que o centroide, né? Aqui o XR aqui do centroide é 4R sobre 3π, o Y também, né? Então, ela está agindo em 4R sobre 3π aqui, tá? Essa aqui para a direita, né? A linha de ação da força vertical vai estar aqui em 4R sobre 3π. 4 vezes 0,915 sobre 3π, 0,39. Tá? Certo? Então, aqui eu desenhei de novo aqui embaixo, né? A força vertical agindo para baixo, numa distância aqui, né? 0,39 metros, tá? E aí a gente pode determinar a força resultante, né? FH ao quadrado mais FV ao quadrado, né? A gente acabou de determinar esses caras, 2,3 kN. E aí, ó, como que a gente acha o ângulo desse cara, né? Tangente de beta, né? Onde beta é esse cara aqui, ou alfa, como você preferir, né? Beta é esse ângulo aqui, ó. É FV sobre FH. Então, ele tem 32,5 graus. Tá? Ele age a 32,5 graus. Aqui está em pé, né? Mas isso aqui foi o que a gente achou para a força vertical. Aqui o que a gente achou para a força horizontal, né? Aqui, então, estaria a força horizontal, aqui a força vertical, aqui a força resultante, passando aqui pelo encontro da resultante das duas, com esse ângulo 32,5, e aqui na unidade inglesa, né, 523 libras, mas a gente achou 2,3 kN, tá? Certo? Então, bem tranquilo, né? Um caso desse, aplicação direta, não tem muito mistério.
Professor, Opa, diga aí, Felipe. eu tenho uma dúvida. Em Diga. relação à força horizontal, a Hum, área que o senhor utilizou, o senhor pode explicar de novo qual é a área que o senhor utilizou de referência? aqui, cara, E ó, você faz a na- projeção. Aqui, ó, você faz, tá vendo a superfície curva aqui, ó? Você faz a projeção dela para cá, ó. Então, na força horizontal, a área é o raio aqui, né? Vezes o que o tubo entra lá para dentro da tela aqui, ó, 0,3 que ele deu aqui, ó, 0,3 vezes o raio que está aqui, ó, horizontal aqui, Ah, 0, tá? 0,3 vezes o raio, 0,915, é a projeção aqui, ó, é a área dessa projeção, tá? entendi. Beleza, obrigado. Beleza? Valeu. Certo? Bom, então, aí é o que eu estava falando, né? Existem casos especiais de superfícies curvas. No livro do Fox, ele só fala dessa. E aí eu achei que ficasse muito restritivo, aí peguei em outros livros, no livro do Sengel, no livro do White, tem casos, vamos dizer assim, mais gerais, né? Que são coisas reais da vida, que o livro do Fox não considera. Eu acho que isso daqui é muito pouco para considerar no curso. Assim, claro que existem casos como esse aqui, por exemplo, que eu comentei anteriormente, né? Casos práticos que você tem uma superfície, você tem uma curva ali que o sólido está abaixo daquela superfície. Então, olha só. Supõe aqui, ó, a superfície acima do líquido, né? E supõe que esse semicírculo aqui, ó, que essa superfície, ela respeite essa expressão aqui, ó, y igual a 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, aqui estaria o y, né? E aqui estaria o x. Então, esses pontos aqui, né? À medida que eu ando no x, o y é 1 menos x ao quadrado, tá? Então, vamos considerar essas dimensões aqui, né? Fazer um exemplo com essas dimensões. Um reservatório, ele está fechado embaixo aqui, né? Aqui tem a parte inferior do reservatório. Ele tem 4 metros de altura, da superfície livre até o fundo. Essa parte aqui, até onde termina aqui, ó, a região curva tem 2 metros. E aqui tem 1 metro. Deixa eu apagar isso. Aqui tem 1 metro. E aqui tem 1 metro também, tá? Então 1 metro, aqui tem 2, aqui tem 4, tá? E aí a gente vai usar 3 estratégias para analisar isso daqui e mostrar que todas elas é igual. Tá? 3 estratégias para analisar as forças horizontais, as forças verticais aqui, né, do fluido na parede ou da parede no fluido, e a força horizontal aqui e a resultante, né? Obviamente a resultante ali. E essa superfície aqui, ó, vamos considerar que ela entra 3 metros para dentro da tela aqui, né? Tá? Então ela vai ali 3 metros para dentro. Então vamos ver como é que a gente faz isso de 3 formas diferentes. Vamos mostrar que tudo é igual, né? Aí vocês que resolvem qual a forma que vocês preferem. Então qual a primeira questão aqui? Isolar somente a região delimitada pela parede curva e analisar o que a gente pode extrair dela. Então seria analisar, né, o que a gente fez o inverso, né, quando a superfície estava abaixo. Analisar agora com a superfície acima e extrair aqui esse elemento aqui, tá? É isso que eu estou falando aqui, ó. Como a componente horizontal é fácil, né? Sempre essa questão de fazer a projeção aqui, ó. Eu não vou focar muito nela, que isso vai ser sempre igual, né? É o FR aqui, que é o gama HC vezes a área, né? Localizado aqui no YR. Então a horizontal ela sai direto, não tem muito mistério, é sempre mais ou menos a mesma coisa. A força vertical que vai ter algumas particularidadezinhas aí, tá? Então por isso que eu esqueci um pouco a horizontal, fico na vertical e vamos levar assim, dessa forma. Então fazendo o balanço na região delimitada, a gente fica aqui, ó, com FV, aí toma cuidado aquilo que eu falei, né? Aqui o FV é a reação, né, da superfície no fluido. Estou fazendo esses propósitos só para vocês não se acostumarem, né? Ficar um pouco atento aí a essa coisa. Então força vertical aqui para baixo, né? É igual ao F1, aquilo que eu tinha falado, né? A força F1 agora está para cima, porque é a força agindo aqui nessa região, né?
menos o peso desse elemento fluido para baixo. Para determinar a força vertical, então, né, a gente primeiro, né, a primeira coisa que a gente faz, enfim, a maneira como eu achei mais simples, né, vocês podem começar com F1, tudo bem, eu comecei com peso, é o peso desse elementozinho aqui, né? É o ρg vezes o volume, né? Então, ρg vezes L vezes a área. O que é o L? É o quanto ele entra lá para dentro do quadro, né? Isso aqui é o L, tá? E é a áreazinha desse elemento aqui, né? Tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né? O ρg vezes L, e o que é a área desse cara, né? É integral de 1 menos x ao quadrado dx. Por quê? Eu peguei um dxzinho aqui, ó, para analisar essa área, né? Então, dA é igual ao y dx, tá? É essa altura y vezes o dx. Quem é o y? É 1 menos x ao quadrado. Então tá ali, né? 1 menos x ao quadrado dx. Vocês poderiam ter feito um elementozinho de área horizontal aqui também, né? Certo? Aqui seria um elementozinho de área x dy, tá? E o x viria daqui, né? Y, aí ficaria x igual a 1 menos y, x ao quadrado, né? X igual a raiz de 1 menos y. Também dá certo, né? Fazer a integral de 0 a 1 de raiz de 1 menos y de x. Não, porque... Opa, aqui não ficaria certo. Eu teria que isolar o y também, né? De qualquer forma, para ter opa, isolar. Para ter o dy. Enfim, só para não me enrolar muito aqui. Também poderia ser do outro jeito, mas vamos continuar do jeito que está ali para não ter muita... para não me embananar muito aqui. Bom, então vocês entenderam aqui, né? O elemento de área dA é o y, né? Essa altura vezes dx. Quem é o y, né? 1 menos x ao quadrado dx, tá? Certo? Então, essa integral aqui bem simplesinha de fazer, né? Essa integral dá 2/3, certo? Já com integral definida, né? Entre 0 e 1, aquilo que eu falei, né? Certo? Dx de 0 a 1, dy de 0 a 1, então dá 2/3. Então, massa específica, tenho sempre usado 1999, né? Considerando a água 20 graus Celsius. Aceleração local da gravidade, o L, né? Comprimento ali para dentro do quadro, e a área, né? Aqui seria a área desse elementozinho aqui, tá? De todo ele aqui, né? Integrando em todo o domínio, né? Tá? Então, deu um peso aqui, a força-peso, deu 19,6 kN. E agora a gente precisa do F1, né? A gente precisa dessa ação aqui, no momento que a gente extraiu esse elementozinho fluido, surgiu essa força F1 aqui vertical para cima, e a gente precisa dela para fazer o balanço de força e determinar o FV. Então, essa força ela só apareceu porque a gente cortou o sistema, né? Cortou aqui a região que a gente está analisando e ela estava inicialmente em equilíbrio. Então, a gente precisa de um outro sistema para determinar o F1 agora. Então, a gente vai lá para o fundo do reservatório. A gente vai continuar, né? O que a gente faz aqui? Ó? A gente pega a parte que a gente cortou lá, né? E faz um balanço de força ali, ó. O F1 agora para baixo, né? Que ele está agindo aqui, como a gente cortou essa região, agora a pressão está agindo para baixo aqui, tá? Então, F1 mais o peso desse, eu botei B aqui de bóron, né, de fundo, o peso dessa região aqui do fundo, F1 igual a F1B, né, que seria a reação aqui do reservatório para baixo aqui, né, menos o peso desse elemento fluido aqui que a gente cortou, tá? Bom, quem é o peso dessa região de baixo? Direto, né? Massa específica vezes o G vezes o volume aqui dessa região que está aqui para baixo. Aqui, tá? Então, 999 vezes 9,81 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? O 1 é a largura aqui, o 2 é a altura e o 3 é para dentro lá do quadro. Né? 3 metros, 1 metro e 2 metros. Isso tudo saiu pela geometria aqui, né? Essa geometria aqui, tá? Certo? Então, aqui 2 metros, aqui 1 metro e 3 metros lá para dentro, tá? Então, o volume desse elementozinho aqui de baixo, né? Da parte de baixo da superfície curva. Então, esse peso deu 58,8 kN, né? É o peso desse cara aqui de baixo,
E quem é o F1B aqui, ó? Que é a reação, a força-peso aqui desse elemento fluido aqui embaixo. É a pressão ali, ó, ρg vezes o H do fundo, né? Quem que é o H do fundo? É toda a altura, desde a superfície até o fundo ali, né? Que eu estou chamando de H do fundo, vezes a área, né? Só a área onde ele age, que é essa áreazinha aqui de baixo, né? Essa é a força que o fundo do reservatório está exercendo ali para cima. Então, aqui a gente tem 999 vezes 9,81 vezes 4, né? Que é toda a altura do reservatório, vezes 3 vezes 1, né? 3 vezes 1. Então, a gente tem a força que está agindo ali no fundo do reservatório, só nessa áreazinha aqui que a gente está analisando, tá? Certo? Só nessa áreazinha ali de baixo. Bom, então o F1 deu, o F1B menos o peso, né? Deu 58,8 kN. Agora a gente já tem tudo para a gente calcular quem é o F1, tá? Certo? Então o F1 aqui, ó, a gente determinou o F1, que vai ser o mesmo F1 agindo aqui para cima, né? Então o F1 que age no corte abaixo do elemento fluido deve ter o sentido oposto, né? Então é o mesmo F1 que age aqui para cima. Então a gente tem a força vertical, é o F1 menos o peso aqui desse elemento aqui de cima. Deu 58,8, que a gente acabou de calcular, menos 19,6, então deu 39,2 kN. Essa é a reação, né, pela minha nomenclatura que eu fiz aqui, ó, é a reação vertical agindo no fluido pela superfície curva acima dele, tá? Que vai ser a mesma, óbvio, né, da força que o fluido exerce nessa superfície acima, né? Então elas estão em equilíbrio ali, tá? Então 39,2 kN é a reação que essa superfície curva está exercendo no fluido. Certo? Então, a gente poderia, né, ao invés de fazer esse corte que a gente fez aqui, analisar tudo de uma vez, analisar todo elemento de uma vez. Então, o que a gente faz aqui? Né? Um balanço de força, né? O FV é o peso de todo elemento fluido menos a reação aqui de baixo, tá? O F1, que agora está lá embaixo, no fundo do reservatório. Então, a gente tem que determinar o F1 e o peso. O peso é simplesmente aqui, né, de novo, né, o V cortado, que é o de volume, né? É o ρg V1 mais V2. V1 é o volume dessa região curva e o V2 é a região dessa região aqui triangular, que, óbvio, né, tem que dar a mesma coisa que a gente calculou anteriormente, né? Então, 1 vezes 2, né, o volume aqui dessa região, que é o volume dessa região aqui, né? Vezes o L, e essa integral para a gente determinar o volume dessa outra região aqui, tá? Então, tá aí, o peso, né, de todo esse elemento fluido aqui deu 78,4 kN. E a força aqui no fundo, né, a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente, ρg, H do fundo, vezes a área. Essa força aqui é a mesma, né, 117,6 kN. E agora a força vertical é o F1 menos o peso inteiro aqui, né, de todo o elemento fluido. Deu 39,2 kN, a mesma coisa, né? Então o resultado foi o mesmo, com a conveniência de fazer menos conta. Então, enfim, aí é uma questão de escolha, né, de você, o que você prefere fazer. Uma terceira forma, isso daqui tem uma conveniência muito grande, no final a gente vai ver qual é uma estratégia geométrica, que é o seguinte, olha só. A força vertical agindo para cima, né? Então, se a gente pegar só esse elementozinho aqui, né? Eu estou isolando esse cara aqui, ó, só. A força vertical agindo para cima aqui, ó, nessa geometria mostrada, é igual ao balanço de força de toda a geometria preenchida de fluido, que é essa daqui, ó. É como se a gente estivesse preenchendo de fluido tudo aqui, ó. Tá? E aí tudo estaria em equilíbrio, né? As forças fluidas são nulas, porque se eu tiver um sistema desse, a força vertical para cima é a força vertical para baixo, né? Então, se eu tiver uma superfície submersa, curva, dentro de uma região toda coberta de fluido, ela vai estar em equilíbrio de força fluida ali, né? Então, seria essa configuração menos o peso, né, a força vertical dessa geometria aqui acima dessa região aqui, tá? Certo? Então, vamos fazer essa estratégia geométrica aqui agora, para ver se o resultado dá o mesmo, tá? Para ver se a coisa fica igual. Então, olha só, a gente tem aqui a força vertical seria, né, nesse caso aqui, ó,
aqui, como as forças fluidas são nulas, né, a gente não faz nada, então é só subtrair essa força vertical que surge dessa superfície fictícia superior aqui, tá? Que a gente fez por causa desse balanço aqui geométrico, vamos dizer aqui, assim, associado a essa questão aqui de balanço de força aqui nessa geometria aqui, né? Então, o que a gente precisa? ρGV é mais o volume desse cara aqui de cima, né? Então, o que é? ρg vezes o volume dessa região aqui, ó, tá? Que é 1 vezes L, né? Aqui ele tem 1, aqui ele tem 1, e lá para dentro ele tem L, tá? Certo? Mais o volume dessa região aqui, tá? Beleza? Então, o que é o volume dessa região aqui, ó? É B menos Y. Agora, né, por causa a gente está querendo saber essa área aqui agora. Então, por que é B menos YL dx? Porque essa altura aqui, ó, agora é B menos Y, né? A gente tinha essa altura aqui sendo Y, agora essa região ali é B menos Y, né? Porque tudo aqui é B, tá certo? Então, quando Y igual a B, aqui é 0, quando Y igual a 0, aqui a gente tem B, né? Tá, entenderam? Aqui, essa integral. Então, aqui a gente tem de 0 a A, né? De 0 até A. Então, a gente tem como calcular esse volume aqui de cima e esse volumezinho dessa região aqui, tá? Então, isso daqui vai ficar... Eu coloquei o L aqui em evidência, né? 1 vezes 1 fica 1, aí só estou resolvendo essa integral bem passo a passo, né? Integral de B dx menos integral de 0 a de y dx. Dividir essa integral aqui em duas, né? E o y, né, é aquilo que a gente viu. É 1 menos x ao quadrado, né? É a expressão do y, né? É a expressão dessa curva aqui. Y1 menos x ao quadrado. Aí eu fiz também de novo, né? Bem tranquilo aqui, né? 1 mais BA menos integral de dx, né? Substituir aqui, né? Mais esse menos que esse menos virou mais, né? Integral de x ao quadrado dx. E aí, enfim, fui resolvendo todo mundo aqui, né? Integral de 0 a deu A, integral de x ao quadrado dx a ao cubo sobre 3, né? Então, agora é só substituir valor aqui, né? Então, a força vertical é ρGV, né? ρGL, 1 mais A ao cubo sobre 3, tá? Que é o resultado das integrais ali que eu fiz passo a passo ali para trás, né? Então, substituindo os valores aqui, né? ρGL, 1 mais 1/3, 39,2 kN. O resultado foi o mesmo, de forma geral é o mesmo, tá? Isso daqui, nesse exemplo particular, foi, mas de forma geral é. Com a conveniência de que a gente não precisa saber a profundidade do reservatório, que ele eventualmente pode não ser dado, tá? Essa profundidade aqui, eventualmente, pode não ser dado. Mas se a gente tiver uma configuração dessa, basta a gente fazer essa estratégia aqui, né, de considerar essa superfície fictícia acima da superfície curva e fazer essa jogada geométrica aqui, né? Então, a força vertical vai ser simplesmente o peso aqui desse elemento fluido acima aqui da superfície curva, tá? E aí, né, agora, para determinar a linha de ação aqui, ó, a gente vai ter que fazer um balanço de momento, que é o que a gente vai fazer nesse exemplo aqui, ó. Então, olha só, esse portão aqui, ó, que tem essa forma de x igual a y ao quadrado a, né? A equação que descreve a forma desse portão aqui é x igual a y ao quadrado a, tá? Aqui, ó. Então, esse portão, ele é articulado, né? Ring é articulado aqui, ó, em O. E tem uma espessura aqui para dentro, né? O W está para dentro lá, ó, o W minúsculo está para dentro de 5 metros, né? Ele tem espessura ou largura, desculpa, né? Ele tem uma largura de 5 metros. Então, isso tudo daqui, né, tem 5 metros lá para dentro, tá? Para dentro da tela aqui, né? Tá? 5 metros. Então, a equação dessa superfície, né, x igual a y ao quadrado a, que é o que está aqui, né?
onde A tem 4 metros. Então, essa constante A aqui tem 4 metros, né? Enfim, não sei por que ele faz isso, né? Mas poderia escrever isso aqui direto, né? Sobre 4. Ou y igual a 4x raiz quadrada, né? Ou y igual a 2 raiz de x, tá? Tudo, tanto faz, né? Essa é a expressão onde o y está na ordenada e o x na abscissa aqui, né? Tá? Certo? Então, a profundidade da água na face direita do portão é D igual a 4 metros. Então, todo o portão aqui, né, toda a profundidade da água é 4 metros. Né? Ele quer saber a magnitude da força FA aqui, ó, aplicada dessa forma, necessária para manter o portão em equilíbrio se o peso do portão é desprezado, né? O peso assumindo que esse cara aqui, né, que ele não tem, que o peso dele é nulo. Então observa o seguinte, né? A questão aqui é que a gente tem uma força resultante agindo aqui para fora, né, que está tendendo a abrir esse portão, né? Por causa da força, da pressão hidrostática aqui agindo nesse portão. Se eu colocar o dedo ali em cima do portão e exercer uma força FA aqui, ele vai ficar fechado. Aí ele quer saber o seguinte, né? Qual a força FA, qual é o limite dessa força FA para o portão abrir? Tá? A partir de quanto que o portão abre? Tá? Então essa é a pergunta. Então a gente tem que saber as forças agindo aqui, né, nessa superfície curva, as forças horizontais e a força vertical. A gente pode eventualmente saber a resultante, não tem problema, né? Mas a gente precisa saber a força horizontal e a força vertical e fazer um somatório de momento com relação a O para saber quando que o portão abre, né? Qual é o momento que o portão abre e qual é a força que faz o portão ficar em equilíbrio, tá? Essa é a pergunta. Então agora, né, isso que eu estou falando aqui, agora a gente vai analisar também o FH. Por que também o FH? Porque naqueles exemplos que a gente estava vendo agora, anteriormente, aqueles casos especiais de superfície acima do líquido, a gente não se importou com a FH porque era sempre a projeção de uma área da superfície curva, né? A projeção vertical, né? A força horizontal é a projeção vertical dessa superfície curva. Então é bem tranquilo. Por isso e é sempre igual. Então por isso que a gente se focou na força vertical. Então agora, né, nesse exemplo, a gente volta com a força horizontal para calcular as forças agindo no portão. Então, a gente vai calcular também o FH aqui, né? E como determinar o XR com a superfície acima do fluido de uma geometria genérica, aqui, que é esse caso aqui, né? Tá? Então, a gente quer o YR, que é fácil de determinar pela força horizontal aqui. A gente já viu que isso daqui vai ser aquela formulazinha, né? YR igual a IX sobre AYC mais YC. E a força resultante na horizontal vai ser o gama HC vezes a área, né? Onde o HC, como está na superfície líquida aqui, né? A projeção horizontal é um retângulo, vai ser o A sobre 2, vai ser o D sobre 2. Então a força horizontal é bem tranquila, bem direto, tá? Agora o negócio vai ser calcular o XR da força vertical, né? Para essa superfície aqui genérica. Então, olha só, o FH é obtido, lembrando, né, que o FH é obtido pela projeção vertical da geometria. Então, tá aqui, ó, essa é a projeção vertical dessa geometria aqui complexa, né? Então, a projeção vertical é simplesmente um retângulo, né? Seria esse retângulo aqui, onde o B seria 5 metros e o A seria 4 metros, tá? Certo? Então, a gente tem aqui força horizontal bem tranquilo, né? Gama HC. Então, A sobre 2 é 2, né? Aqui, ó, 4 sobre 2. Gama, que é o ρg, vezes 4 vezes 5, que é a área aqui dessa superfície projetada. Então, deu 392 kN. Tá? A força horizontal, tranquilo, mole. Já temos a magnitude da força horizontal agindo. Agora, onde ela age, né? Em qual local que ela age aqui com relação à superfície, né? Essa expressão aqui, né? Ix ou YC, né? Ele determinou aqui o YC primeiro, que é 2 metros, né? Isso daqui é o YC, né? Que é o 4 sobre 2, que é 2 metros. Esse cara aqui é o YC, tá sempre azulzinho aqui, o HC ou YC, né?
Tá? Então, 2 metros mais IXC, já fiz a conta aqui, né? Quem é IXC? 1 sobre 12, BA ao cubo, né? Tá? Onde B é 5 e o A é 4. Tá? Então, deu 26,67 sobre área sobre YC, né? Aqui, a área verdinha, o YC azulzinho, está tudo identificado aqui. Ele age 2,67 metros abaixo da superfície da água lá, né? Então, o centroide está em 2 metros, tá? Então, o centroide estaria aqui na metade, né? E a resultante age um pouquinho abaixo aqui do centroide, 2,67, tá? Certo? Então, sabemos a magnitude da força horizontal e o ponto onde ela é aplicada. Então, a força horizontal sempre tranquilo, sempre muito fácil, né? Vamos para a força vertical. Eu usei aqui uma daquelas estratégias, que é considerar, fazer o diagrama de corpo livre de todo o corpo aqui, ó, tá? De todo esse cara aqui. Então, vamos ver como é que é isso, né? Como é que funciona. Então, a força vertical aqui, do portão agindo, né? Então, observa que da maneira como eu escrevi aqui, eu estou fazendo a força, essa setinha aqui está indicando, né? Que a reação do portão à força que o fluido está exercendo que o portão está exercendo no fluido, que é exatamente a força horizontal que o fluido exerce no portão, tá? Beleza? Então, aqui é a mesma coisa, eu estou fazendo a força vertical para manter aí a coerência, né? A força vertical que o portão exerce no fluido, que vai ser a mesma coisa da força que o fluido exerce no portão, se eu tivesse botado a força vertical para cima aqui, tá? Certo? Aqui eu estou trabalhando com a força, com a reação aqui, o FY, né? Para cima, o W para baixo. Então, eu estou fazendo um balanço de força no fluido, né? Todas as forças que agem no fluido. Então, força vertical igual a força FY aqui, né? Que está para cima, menos o gama V, né? Desculpa, menos o... enfim, tá, o peso específico vezes o volume, que é a força peso, tá? Então, eu tenho aqui o gama HD vezes A, o que é isso, né? É a pressão que age aqui embaixo, né? É o gama do líquido, o gama do fluido, vezes essa profundidade aqui, vezes a área que ele está agindo ali embaixo, né? Certo? Que é essa superfície que está aqui de 3 metros de profundidade. A gente tem que saber onde é esse ponto aqui que termina a superfície curva, né? A gente vai saber agora. Então, aqui é o seguinte, ó. Então, aqui nesse local, onde D igual a 4, a gente tem aqui, né, 999 vezes 9,801 vezes o 4, que é a profundidade, vezes o 4 vezes 5. O que é esse 4 vezes 5, né? Aqui, na verdade, deixa eu ver se tem algum erro de conta aqui ou erro de digitação, né? Porque aqui eu estou calculando a pressão no fundo do reservatório e a área onde ele age, né? Que é isso daqui, ó. Então, a área que ele age aqui, ó, o HD seria essa profundidade, e a área que ele age, não, aqui não são 4, aqui são 5, eu que errei, estou com 3 do exercício anterior, então tá certo. Aqui é 5 para dentro mesmo, então esse 5 aqui tá certo. E o que é o 4 aqui, ó? O 4, ele vem do fato do seguinte, eu quero saber aonde que é o X, né? Aonde que é o X para o Y igual a 4 metros, tá certo? Então, aqui tem 4 metros, eu quero saber que X é esse. É só jogar aqui, né? Tá? 4 ao quadrado dá 16, sobre 4 dá 4. Então, por isso que aqui o X são 4 metros, tá? Entenderam? Por isso que é 4 vezes 5, né? É a área desse cara aqui, ó, tá? Dessa superfície que entra para dentro do quadro, né? Que a pressão hidrostática está agindo ali no fundo do reservatório, tá? Então tá certinho. Então é 4 vezes 4 vezes 5. É a força vertical aqui, né? O FY aqui, tá? E o que é o peso aqui de toda essa massa de fluido aqui, né? É o gama vezes o volume. O gama vezes
o W, né? Que é o peso desse cara aqui, que é o mesmo gama que a gente estava usando anteriormente ali, que é o Ρ, né? Rho do fluido, que é a água, né? E quem é o volume? É o W aqui, vezes essa área, né? Deixa eu apagar aqui. Vezes essa áreazinha daqui, ó. Quem que é essa área, né? É a gente integrar a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente, né? Um y dx. Né? A gente pegou um elementozinho y aqui, ó. Pegou um elemento aqui de espessura dx e o y é raiz de ax, né? Aqui, ó, y aqui. Né? Daqui a gente tira esse cara, né? Y igual a raiz de ax. Então, o dA é y dx e o y a raiz de ax. Então, integral de 0 a 4, né? X de 0 a 4, que a gente já sabe que o limite aqui vai até 4, de raiz de ax dx, tá? Beleza? Então, tranquilo, né? Só substituir nos valores aqui. Fiz essa conta toda aqui, né? Deu 784.010. Aí, substituindo aqui, né, o peso específico, 999 vezes 9,81, vezes a largura do portão, que é 5, e essa integral aqui, bem tranquila também, né? De se resolver, o raiz de A vai para fora, fica a raiz de x dx, né? Então, a gente fica com 784,1 kN menos 522,68 kN, que deu 261,34 kN, que é a força que o fluido verticalmente exerce na comporta aqui, né, nesse portão, ou que o portão está exercendo no fluido. É o mesmo resultado, se vocês pegarem lá no livro do Fox, esse exemplo eu extraí lá do livro do Fox. Então, se vocês olharem lá no livro do Fox, ele faz aquela estratégia de fazer com a área aqui em cima. Ó. Ele pega exatamente isso que eu tinha feito anteriormente aqui. Ó. Ele faz essa estratégia aqui, ó. Essa daqui. E se vocês olharem, isso é um exemplo do Fox, está resolvido lá, né? Se vocês olharem lá, ele faz aqui, ó, o peso da coluna aqui de fluido que está aqui acima, e fazendo isso, aquilo que a gente viu, né? A gente não precisa dessa profundidade aqui que eu precisei para calcular a força aqui embaixo e o peso do reservatório para baixo, né? Tá? Então ele faz considerando esse elemento de fluido aqui acima e dá o mesmo resultado. Ele chega nos 261,34 kN. Então, se vocês pegarem lá no livro do Fox, vai estar esse exemplo resolvido dessa maneira com esse mesmo resultado, tá? Então, isso que eu botei aqui, ó, seria o mesmo resultado fazendo a operação com as áreas, né? Fazendo essa manipulação geométrica aqui, ó. Tá? Fazendo essa manipulação geométrica. Na verdade, não com área, com volume, né? Porque, na verdade, a gente está considerando que esse cara aqui, ele entra lá para dentro do quadro, né? Tá? Certo? E aí, no caso da projeção horizontal, né, da força vertical, a gente precisa fazer o balanço de momento com relação a y para determinar o XR. É isso que eu tinha falado, né? A gente não sabe mais o ponto de aplicação aqui. Porque agora, se o negócio, essa geometria aqui, né, a força-peso não passa mais pelo centro de gravidade dele. Desculpa, passa pelo centro de gravidade que a gente não sabe onde está, na verdade, desculpa. Está no centro de gravidade, sim, mas a gente não sabe calcular o centro de gravidade. Então, a gente tem que fazer o balanço de momento, ou calcular o centroide dessa área aí, né? Então, como é que a gente faz o balanço de momento? Com relação a algum local, pode ser com relação a O, pode ser com relação aqui a esse local, né? Então, o braço de alavanca XR vezes FV, né, onde que eu esteja determinando, então aqui pode ser que eu esteja fazendo aqui, ó, eu estou fazendo com relação a O, né? Então, XRFV, né, a força vertical que a gente acabou de calcular, vezes o braço de alavanca, ele tem que ser igual a todos os DFVzinhos aqui que agem, né? Certo? Aqui vai ter um monte de DFVzinho, vezes o X, né? Tá? Então, é o X vezes o DF aqui. O X vezes o DF ali. Ou X1, X2, né? DF2, DF2, X3, DF3, tá? Então, se eu pegar a contribuição de todos os DFzinhos vezes a distância com relação a esses DFzinhos e integrar, tem que ser igual ao XR resultante vezes a força vertical resultante, tá?
foi assim que a gente chegou no YR lá, né? Se vocês olharem na aula de ontem, foi aplicando exatamente essa ideia aqui que a gente chegou no YR, tá? Certo? Então a gente tem como calcular tudo aqui, ó. A gente precisa do elemento DA aqui para fazer isso, né? Para calcular o DF aqui, tá? Então a gente vai precisar, de novo, a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? E aí a gente parte desse balanço de força que a gente fez, né? Poderia ser qualquer um que vocês preferirem. Eu vou fazer isso que a gente já tinha feito anteriormente, né? Quem é o DFV? Então é um DF agindo no fundo do reservatório ali, né? Que é o gama D ômega dx, tá? Lembra que a força que age aqui no fundo é gama D ômega vezes x, né? W, desculpa, né? Ômega ou W, normalmente embolam um com o outro, mas o W é aqui, ó, já está desenhado. Ó. O W está aqui, né? É a largura dessa comporta. E esse dxzinho aqui, ó, é o DAzinho no fundo lá, né? Ômega dx, W dx, né? É o meu DA do fundo. Então tá aqui, ó. É o gama HD W dx. E quem é o DA dessa área aqui agora, né? Que a gente está analisando? É o gama W Y de x dx, né? Então tá aqui, né? Que é o que a gente já fez anteriormente. Mas agora a gente vai integrar ele multiplicando pelo x. A gente não tinha integrado multiplicando pelo x porque a gente queria saber a área. Agora a gente quer saber o momento, né? Então aqui entra o xzinho e a única diferença é que aqui essa é a mesma integral sem o x aqui, né? Tá? Beleza? Então tá aqui, ó. O x vezes o df, que é o que está agindo aqui, né? Nesse balanço de força que a gente fez ali. XRFV é igual a integral de x df de x, e o df v, né? É esse cara aqui de cima, né? Tá? Então a gente está fazendo todos os dfzinhos, dfzinho 1, né? Aqui nesse caso aqui, se a gente pegar essas áreas aqui para o lado, fazer a mesma coisa aqui para o lado, teria um dfn aqui qualquer, né? Tá? Então é isso que a gente está fazendo, multiplicando pelo x aqui, n, multiplicando ali pelo x1, tá? Então essa é a ideia dessa integral aqui, tá certo? Então aí, ó, substituir, né? XR é a integral de x vezes o df, que eu escrevi ali, né? Que veio desse balanço de força diferencial, que é o gama HD ômega, W, né? Sempre falou ômega. Gama W raiz de 4x dx, tá? Sobre FV. Aqui eu simplesmente resolvi essa integral, não tem nenhum mistério, né? O gama sai para fora aqui, o W sai para fora, porque ele é constante. O HD também, ele é constante, né? Essa altura aqui, né? O 4 metros. Então, na verdade, vai sobrar só um x, né? Grosso modo, isso daqui, né? O que é mais complicado é uma integral de 0 a 4 de x raiz de x dx, né? Onde a raiz de x é x elevado ao meio, aí você faz aqui Enfim, é uma coisa bem simples, né? Não tem nenhum mistério essas integrais aqui, tá? Já fiz passo a passo ali anteriormente, né? Nesse caso aqui eu fiz bem passo a passo, né? Aqui, ó, eu vim trazendo a integral aqui, ó, vim fazendo, somando, subtraindo. Então, essa integral aqui eu resolvi bem passo a passo, essa daqui eu não vou fazer, mas se vocês fizerem na mão aí, vocês vão ver que é fácil pra caramba, né? Essa integral. Então, XR deu 1,2 metros, tá? Com relação ao ponto O aqui, né? Deixa eu apagar essas coisas. Então, aqui, ó, o XR aqui, ó, deu 1,2 metros, tá? Ele aqui calculado. Certo? Então, reunindo todos os resultados, né? Força horizontal, 392 kN. Agindo aqui, eu coloquei para cá para não ficar muito poluído aqui, ó. Força horizontal da comporta no fluido, porque eu estou colocando essa setinha para a direita, né? E agindo 2,67 metros aqui, ó, abaixo do nível do líquido lá, né? Força vertical, 261 kN, que é esse cara aqui, né? Da comporta agindo para baixo aqui, né? Agindo 1,2 metros aqui, ó, tá? Com relação ao ponto O aqui, tá certo? Se a gente quiser determinar a magnitude e a orientação e a direção, né, a gente pode fazer a raiz quadrada do FV ao quadrado mais FH ao quadrado, que dá uma resultante de 471,13 kN,
com 33,7 graus aqui, né, esse alfa aqui, né, 33,7 graus com a horizontal. Tá? Ele não pediu isso no exercício, eu só fiz isso daqui porque só para calcular já, né, uma coisa simples, direta de ser calculado. E a gente pode fazer o que ele pediu no exercício, na verdade, foi a magnitude desse FA aqui para o portão ficar em equilíbrio, né? Então, o somatório de momento com relação ao O aqui é igual a zero. Então, a gente tem 5 FA, né? Está aqui, né? O 5 vezes o FA. Tem que ser igual ao XR e FV, né? Esse cara aqui, XR vezes FV para baixo, né? Mais 4 menos YR. Por que é 4 menos YR? Porque o YR, ele está com relação à superfície aqui do nível ali do reservatório. Mas eu estou fazendo com relação ao O, né? Então é essa distânciazinha aqui, que é 4 menos YR, vezes FH, que está agindo ali, né? Então, XRFV está numa direção, 4 menos YRFH na direção, e o 5 vezes FA, então esse é o balanço de momento, né? 5 vezes FA está para dentro. Tá certo. Todo mundo aqui estaria balanceando um com o outro, né? E aí a gente jogou para lá, porque esse cara estava com um sinal negativo. Então, esse é o balanço de momento com relação ao O. XRFV, 4 menos YFH. Então, isso dá um FA de 167,26 kN para fazer com que essa força daqui mantenha o portão fechado, tá? Senão, qualquer FA menor, as forças verticais e horizontais não vão conseguir mantê-lo fechado. Tá? A força do portão, né? Aqui eu estou fazendo a força do portão no líquido e a força horizontal do portão no líquido. Então, qualquer FA menor que isso não vai permitir com que o portão feche. Qualquer FA maior faz com que o portão desça. Tá? A gente está somando nesses caras, então o portão vai descer, uma FA menor ele abre, e essa força aqui mantém o portão no local, né? Lembrando que a gente está omitindo, né, o peso aqui, né, o mg do portão em si, tá? Então, isso aqui é considerando que o portão tem um peso nulo, tá certo? Então, são 9h15. Na loja são 9h13. Vamos dar uma paradinha, né? Deixa eu ver o que falta aqui. Bom, tem alguns casos especiais de superfície curva ainda, mas vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos. São 9h14 agora. 9h25 a gente volta, tá? Professor. Oi, diga, Emerson. Nesse que você acabou de fazer aí, quando você calculou o F, acho que foi o FV, você calculou o FY. Você pode explicar de novo o que você fez para calcular esse FY? É um balanço aí de o gama HDA. Isso. Então, é um balanço de força nesse elemento fluido aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? O peso é exatamente o que eu fiz aqui anteriormente, ó, só para você lembrar aqui, ó. É exatamente o que eu fiz nesse caso aqui, ó, quando a gente considerou todo esse elemento aqui, ó. Então, esse balanço aqui, deixa eu voltar no exercício agora. Esse balanço aqui, ó, é o seguinte. A gente tem FV aqui. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Esse balanço aqui, ó, é nesse slide aqui. É o seguinte, ó. A gente tem uma... Não, aqui estava no horizontal, né? Aqui está na vertical. Então, esse balanço é o seguinte, ó. Você tem o peso do fluido para baixo, certo? E você tem aqui, ó, a pressão que o reservatório está exercendo em toda a superfície inferior, tá? Mas como eu estou só analisando esse elemento aqui, ó, eu quero saber quanto que é a força só nessa área aqui, né? Tá? Então, é o HD. O que é o HD? O que é isso daqui, né? Qual é a força FY? É o gama HD vezes a área, mas só essa áreazinha aqui, ó. Porque a pressão, né, todo o fundo do reservatório está sujeito a essa pressão gama HD, certo? Essa é a pressão no fundo. Mas cada área vai ter uma força que está agindo dependendo da sua área. Então, a área aqui abaixo desse elemento fluido que a gente
isolou aqui para fazer o balanço de força é esse X aqui, ó, vezes o W, que é 5 metros. Certo? Entendeu ou não? Tá. Entendeu? Agora, quem é o X? Não, entendi. Esse 5 tá para dentro, beleza. Tá para dentro, tá profundo, exatamente. Exatamente. Tá? É a pressão que age na área que a gente está analisando. E o W é para dentro. Tá? Entendeu? Beleza, show. Valeu. Show? Beleza? Professor, Diga, Felipe. não só eu, tenho outro pessoal perguntando se o senhor vai disponibilizar o gabarito dos exercícios que você mandou para conferir as respostas. Então, a primeira coisa é procurar. Eu combinei isso com. Eu falei isso com o Rafael, né, que é o monitor. Tem o gabarito, sim, mas eu falei para ele para vocês procurarem ele, né? Ele tem o gabarito. Que aí vocês tiram dúvida e, eventualmente, depois, não sei, aí a gente vê quando que a gente libera o gabarito. Vai ser antes da prova. O gabarito vai ser liberado antes da prova, sim. Mas é porque a gente acaba... Isso é foda, né, cara? Se a gente tem... Se não for o pessoal, não faça só ir direto na resposta. Entendeu? Deixa eu só parar a gravação.